Graças e paz, irmãos. Boa noite a todos. Vamos, nesse momento, dar início ao momento da palavra, né? Vamos dar continuidade aí de onde nós paramos, né? Na semana passada eu não estive por conta de uma gripe, mas hoje nós teremos aí a chance, a oportunidade de continuarmos de onde nós paramos, né? Então, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 11, dos versículos 20 até o 30. Obrigado, Marcão. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do 20 até o 30. Vamos ler o texto? Diz assim: Então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e em Sidom tivessem operado os milagres que foram feitos em vocês, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, pensa que será elevada até o céu? Será jogada no inferno. Porque se em Sodoma tivessem operado os milagres que foram feitos em você, ela teria permanecido até o dia de hoje. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Por aquele templo Jesus exclamou: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos instruídos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi o teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, antes de nós entrarmos aqui na mensagem principal do texto, né, nós precisamos destacar duas coisas aqui. Primeiro é que fica claro para nós que quem rejeita a salvação sempre tenta arrumar desculpas, né? Jesus mostra que muitas pessoas rejeitaram ali a mensagem do Evangelho, não porque não entendiam, mas porque não queriam aceitá-la. Elas sempre achavam uma desculpa para não aceitar. Deus enviou João Batista, enviou o próprio Jesus para anunciar a salvação, mas os judeus os rejeitaram. Então imagine, estava entre eles aquele que, segundo Jesus, era o maior de todos os nascidos de mulher, que era João Batista. Estava entre eles o próprio Jesus, o Messias, o Salvador. E eles foram rejeitados. Por que eles foram rejeitados? Porque tanto João Batista quanto Jesus não falavam aquilo que eles queriam ouvir. Por isso eles foram rejeitados. Uma segunda questão importante de nós entendermos é que aquele que endurece o seu coração e não se arrepende, com certeza enfrentará as consequências disso. Jesus começou ali a repreender, né, as cidades onde ele havia realizado a maioria dos seus milagres, porque mesmo com tantos milagres, mesmo com tantos sinais, aquelas pessoas não se arrependiam. Isso prova, irmãos, como milagre nem sempre é aquilo que nós precisamos para ouvir a voz de Deus. Jesus estava ali, no lugar. Aquelas pessoas que estavam ali em torno de Jesus
foram as pessoas que mais experimentaram, que mais viram os milagres, que mais ouviram das grandes coisas, das grandes obras de Jesus, e eram os que menos criam. E aí, irmãos, Jesus fala sobre uma punição para essas pessoas que não se arrependessem desse modo de viver. Sabe por quê? Porque a responsabilidade que eles tinham era proporcional à luz daquilo que eles estavam recebendo. Quanto mais alguém ouve, quanto mais alguém vê a obra de Deus, mais responsabilidade tem de responder com fé e com arrependimento. Por isso, Jesus disse que, por exemplo, cidades pagãs, como Tiro, Sidom e até Sodoma, teriam se arrependido se eles tivessem tido o privilégio de ver tantos milagres como eles estavam vendo. Cidades pagãs, profundamente imorais, que viviam nas maiores imoralidades. Eles enfrentaram um castigo menor do que aqueles que viram de perto os milagres de Jesus. Aqueles que ouviram de perto a pregação de Jesus, mas não se arrependeram. Então, isso nos mostra, irmãos, que não existe pecado mais grave do que ouvir sobre a salvação por meio do sangue, da obra de Cristo, só que mesmo assim continuar rejeitando essa mensagem. E de que forma que nós rejeitamos a mensagem? Desobedecendo a mensagem. Porque talvez com a nossa boca nós falamos, não, mas eu creio, não, mas eu não rejeito. Mas as nossas atitudes provam o oposto, o contrário. E é isso que importa. É isso que vale. Não é o quanto nós falamos. A culpa daquele que tem o conhecimento e não pratica e não obedece será muito maior do que a do pior criminoso. Porque ele rejeitou diretamente o sacrifício de Deus. E aí é nesse contexto, irmãos, que Jesus ele vai nos ensinar algumas lições, 5 lições importantes sobre o que significa a verdadeira conversão. E nós vamos ver que a verdadeira conversão, ela passa por algumas coisas. Primeiro, a humildade, a revelação, o reconhecimento, a fé e a submissão. Vamos falar um pouquinho de cada uma aqui para nós entendermos melhor. Jesus, então, em primeiro lugar, ele faz um convite, mostrando que a humildade é justamente o caminho para que nós possamos receber a graça. Jesus, ele se volta para falar sobre um dos temas mais importantes das Escrituras, irmãos, que é a revelação da graça de Deus. Jesus, ele mostra que a porta da salvação não está aberta para os orgulhosos, para aqueles que se acham suficientes em si mesmos, mas para os humildes, para aqueles que reconhecem a sua necessidade de Deus. Jesus declara ali, no texto que nós lemos agora, que os sábios e os entendidos desse mundo, ou seja, aqueles que confiam em si mesmos, no seu próprio conhecimento, no seu próprio potencial, não conseguem enxergar as verdades espirituais. Mas em contrapartida, os pequeninos, aqueles que são dependentes de Deus, que reconhecem a sua necessidade de Deus, são exatamente aqueles que o Pai escolheu para revelar a sua salvação. Então a humildade não é apenas uma virtude cristã, irmãos, mas é uma condição essencial para nós recebermos a revelação do Evangelho. Nós receberemos de Deus quando nós entendemos que precisamos dele. Charles Spurgeon, que é um dos maiores pregadores que nós tivemos, ele destaca quatro coisas sobre esse tema. Primeiro, quem é o autor da eleição? O autor da eleição é Deus. É Ele quem escolhe e revela as suas verdades àqueles os quais Ele escolheu. Quem são os sujeitos da eleição? E aí vão existir 2 grupos. Primeiro, os que recebem a revelação, que são os humildes, como nós vimos, e aqueles que rejeitam, que são esses sábios deste mundo.
Os primeiros enxergam a luz de Deus e reconhecem que precisam dela. Os outros confiam apenas em si mesmos e por causa disso continuam cegos. Um terceiro ponto que ele destaca é sobre a razão da eleição. Qual é a razão da eleição? A escolha de Deus, irmãos, ela é baseada exclusivamente na vontade soberana dele. Ele não escolhe os seus por base dos méritos que nós temos, das qualidades que nós temos. Ele escolhe de acordo com o seu propósito. E qual que é o meio que ele escolhe os seus? Toda a revelação passa por Jesus. Ninguém conhece o Pai a não ser por meio do Filho. Cristo é o único caminho que nos leva a Deus. Não há outra forma de chegarmos ao Pai. Não há outra forma de alcançarmos salvação, senão através de Jesus. Por isso, irmãos, que Jesus deixa claro que a salvação é totalmente dependente da graça de Deus. Ela é revelada a quem Ele quer. E que essa revelação passa por uma única porta, que é o próprio Jesus. Uma segunda situação desse convite que Jesus faz é que ele mostra que a revelação da graça é também para os humildes, não para os orgulhosos. Somente os humildes podem alcançar a graça. E essa graça só será revelada aos humildes. Os habitantes ali da Galileia, em sua grande maioria, eram pessoas prósperas, pessoas autossuficientes, pessoas que estavam satisfeitas com o que tinham, com as suas próprias vidas. Por causa disso, a grande maioria deles estavam cegos para quem Jesus realmente era. É como se eles não precisassem de Jesus. Mas mesmo assim, Jesus se alegrou, porque mesmo em meio à maior parte da rejeição, havia um grupo que eram os mais humildes, que reconheciam a sua identidade, a identidade de Jesus. E eles se voltavam para Jesus em busca de ajuda para as suas necessidades mais profundas. E aí nós precisamos entender, irmãos, que Jesus não está condenando aqui os sábios deste mundo simplesmente por serem sábios, simplesmente pelo uso da sua inteligência. O que ele está julgando, o que ele está condenando aqui é o orgulho intelectual. É aquela postura de achar que já sabe tudo, que não precisa mais aprender nada, nem mesmo de Deus. Essa era a postura daquele povo, que rejeitou a mensagem de João, que rejeitou a mensagem do próprio Jesus. O Evangelho, irmãos, ele não habita dentro de uma mente vaidosa, orgulhosa. O Evangelho habita em um coração quebrantado e humilde. A fé, ela não é incompatível com o conhecimento. A fé e o conhecimento caminham juntos, andam juntos. Mas a fé é incompatível com a falta de humildade. Onde não há humildade, não há fé. Jesus não está ali. O poder de Deus não se revela onde não há humildade. Aqueles que se acham completos, suficientes, cheios de mérito, não sentem necessidade sequer de arrependimento. Por isso, não podem experimentar a graça. Porque a graça é para quem não merece. E esses que estão cheios de si, passam o tempo todo pensando que merecem. A graça é um favor imerecido, que se revela para pessoas que sabem que não merecem. O primeiro passo, irmãos, para nós chegarmos ao céu, é reconhecer que nós estamos indo para o inferno. E que nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos mostre o caminho. Somente por meio dele, por meio de Cristo, que nós podemos conhecer verdadeiramente a Deus. Jesus deixa claro que ninguém pode conhecer o Pai por esforço próprio, por sabedoria humana ou por mérito religioso.
Nós só podemos conhecer a Deus porque Ele decidiu se revelar. E aí Jesus, Ele demonstra ali que Ele é o Filho de Deus. Ele é igual ao Pai em sua natureza, em poder, em glória. Ele é eterno como o Pai é. Ele é da mesma essência. Ele possui a mesma autoridade. E aí quando nós olhamos para Jesus, nós vemos exatamente Deus como Ele é. Jesus mostra o coração do Pai, os seus pensamentos, os seus sentimentos, o seu amor por nós, a sua misericórdia. E para entender como Deus age, irmãos, e o que Ele sente em relação a nós, obrigatoriamente nós precisamos olhar para Cristo. Porque Ele é a revelação de Deus para nós. Nós temos no versículo 28 o maior de todos os chamados. É um chamado que é dirigido àqueles que eram esmagados pelo peso da religiosidade imposta por aqueles fariseus que negavam a mensagem. Homens que acrescentavam regras humanas à lei de Deus e sobrecarregavam o povo com exigências que eram impossíveis de se cumprir. Exigências essas que eles mesmos não cumpriam. Viviam em hipocrisia. E esse chamado de Jesus revela 3 características para nós. A primeira delas é que é um convite universal. Jesus diz: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus oferece descanso, irmãos, mesmo para aqueles que o insultaram, para aqueles que o rejeitaram de forma injusta, até mesmo nas cidades onde ele foi chamado de glutão, de beberrão. Jesus estende a mão, oferece misericórdia, convida aquelas pessoas ao perdão. Jesus está disposto a tirar o fardo que pesa sobre os nossos ombros, irmãos. Jesus está disposto a perdoar os nossos pecados e a renovar as nossas vidas. Jesus não exige de nós mudança de vida antes de irmos até Ele. Quantas vezes nós já falamos, não, eu vou acertar minha vida aqui primeiro, depois eu vou para a igreja. Não é isso que Jesus está pedindo de nós. É o oposto disso. Ele nos chama para que nós nos acheguemos a Ele exatamente como nós estamos. Porque quem vai nos transformar é Ele. Não somos nós. Nós não temos poder, capacidade e nem vontade, irmãos, para mudar quem nós somos. Se não houver uma ação sobrenatural, poderosa do Espírito Santo de Deus em nós, nos transformando de dentro para fora, nós não vamos mudar. Porque nós não queremos mudar. Nós gostamos de ser quem nós somos. Nós gostamos de desejar aquilo que nós desejamos. Nós sentimos prazer naquilo que a nossa carne quer. Jesus nos chama para irmos até Ele, para que Ele tire o fardo de sobre os nossos ombros, para que Ele divida a carga conosco e Ele nos transforme. Uma segunda característica desse chamado é que é um convite para uma relação pessoal com Jesus. Jesus diz: vinde a mim. Ele não diz: vinde a uma doutrina, a uma instituição, a uma prática religiosa. O Evangelho, irmãos, não é um sistema, é uma pessoa. É Cristo. Jesus, Ele não nos convida para que nós não tenhamos proximidade com alguém. Ele não nos convida para vivermos com distanciamento, não. Ele nos convida para perto. Ele nos convida para nos relacionarmos com Ele. E por que Jesus faz esse convite? Não é porque Ele precisa de nós, irmãos. Muito menos porque nós merecemos. Esse convite é fruto da graça. Nós voltamos para o que nós acabamos de falar.
é um favor imerecido. O amor de Cristo não nos é dado pelos nossos méritos. É algo que brota do próprio coração de Deus. E ainda bem, irmãos, que não é pelos nossos méritos. Porque se fosse, se Deus amasse como nós amamos, nós sempre condicionamos o nosso sentimento a algo, a alguma característica que as pessoas têm. Nós não conseguimos amar indistintivamente assim, sem ponderar situações. Eu amo por causa disso, por causa daquilo, porque é uma pessoa bacana, uma pessoa que nunca me fez mal. A gente coloca condições para amar. Jesus não. Ele nos ama por causa da graça dele. Porque merecer, nós não merecemos. Dando continuidade sobre esse grande convite de Jesus, o terceiro ponto vai dizer que o convite de Jesus nos chama a reconhecer a nossa necessidade. Quando Jesus se direciona a todos os que estão cansados e sobrecarregados, ele se dirige aos que reconhecem o peso insuportável que carregam, o peso do pecado, o peso da tentativa frustrada de alcançar a salvação pelas próprias forças, de vencer pelas próprias forças. O verbo grego utilizado para essas palavras aí, para cansados e sobrecarregados, transmitem a ideia de um cansaço intenso, como de alguém que trabalhou até a exaustão, até não ter mais forças mesmo, de alguém que tem uma carga esmagadora sobre os ombros, impossibilitando até mesmo de se levantar, de dar um passo à frente. É algo insuportável, é uma responsabilidade que uma pessoa não consegue carregar. É essa a descrição. E essa é a descrição perfeita, irmãos, do fardo religioso que os fariseus colocavam sobre o povo ali. E Jesus não está chamando aqueles que se sentem bons ou justos demais para darem conta, mas sim aqueles que reconhecem o seu peso interior e desejam ser libertos da escravidão do pecado. Para um judeu ortodoxo da época, praticante da religião mesmo, a religião não era um alívio, era uma carga, era um fardo. Só que Jesus oferece um jugo suave, um fardo que é leve. Não que isso signifique, irmãos, que a caminhada cristã não trará problemas ou algumas exigências a nós. Mas significa que é um jugo feito sob medida para as nossas almas. Servir a Cristo jamais será um fardo. Servir a Cristo deve trazer aos nossos corações uma alegria que restaura quem nós somos. A vontade de Deus não esmaga, ela renova as nossas vidas. A vontade de Deus não nos escraviza, ela nos liberta. Em quarto lugar, o convite de Jesus ao descanso exige que nós tenhamos fé. Jesus apresenta duas realidades muito importantes quando ele estende esse convite aqui, né? Há pessoas cansadas que precisam de descanso e há pessoas sobrecarregadas que precisam de alívio. Falando aos cansados, esse não é um cansaço meramente físico, mas um cansaço espiritual, emocional. É um esgotamento de quem já tentou de tudo, de quem já tentou vencer o pecado, dominar as fraquezas, de quem já tentou agradar a Deus com o seu próprio esforço e mesmo assim continua falhando. Se nós nos sentimos exaustos por dentro, perturbados, sem paz, esse é um convite que é direcionado a nós.
Jesus está falando aos que estão cansados da escravidão do pecado. Aqueles que, mesmo quando desejam ser livres, percebem que não têm forças para quebrar essas correntes. E aí Jesus olha para nós e diz: venham a mim. Para de tentar fazer sozinho. Para de tentar criar formas de sair disso. Só vem a mim, que quem vai resolver sou eu. E aí ele oferece descanso para a alma aflita. Um descanso que somente ele pode dar. E aí Jesus fala aos sobrecarregados também. O pecado, irmãos, ele tem o poder de nos oprimir. É um fardo que nos esmaga. É um fardo mais cruel do que qualquer pobreza, mais destrutivo do que qualquer doença, mais devastador que a própria morte. O pecado nos esmaga com culpa, com remorso, com medo. E se esse é o nosso estado, Jesus nos chama a lançarmos esse peso sobre ele. É um convite para quem está sobrecarregado, além das circunstâncias que o pecado traz, mas para quem também está sobrecarregado pela ansiedade, pelas angústias, pelo desespero da alma. É para quem sofre com doenças, com as dificuldades familiares, com pobreza, com as opressões de todas as espécies. Jesus, irmãos, ele não exige que a gente resolva tudo antes de ir a ele. Venham assim como estão, porque eu darei descanso, é isso que ele diz. Nós temos, às vezes, uma síndrome de super-homem, de super-mulher, que nós achamos que nós podemos fazer, ser, acontecer, resolver, que nós temos o controle de tudo em nossas mãos. E aí quando nós percebemos que não é bem assim que as coisas funcionam, nós nos desesperamos. E é aí onde a ansiedade nos pega, uma depressão nos pega, e nós começamos a morrer por dentro, porque nós queremos ser Deus. Todos nós temos essa síndrome de querer ser Deus, de querer fazer as coisas acontecerem à nossa maneira. E esse era o erro dos fariseus. Por isso que eles não aceitavam o que João Batista dizia. Porque não tinha a ver com aquilo que eles queriam ouvir, com aquilo que eles pensavam. Por isso que eles não aceitavam o que Jesus dizia. Porque não era muito bem aquilo que eles queriam ouvir. O convite, irmãos, está feito. Não é para os que se acham fortes. Se nós nos achamos fortes e capazes demais, esse convite não é para nós. Mas talvez a salvação também não seja. Porque aqueles que precisam ser salvos, é aqueles que reconhecem que estão indo para o inferno. E que não conseguem sozinhos alcançar o céu. Esse convite é para aqueles que reconhecem a sua fraqueza e a sua necessidade de Deus. Não é para aqueles que se acham justos aos seus próprios olhos. É para aqueles que sabem que precisam da graça. Há descanso em Jesus, irmãos. E esse descanso é suficiente para todo o nosso cansaço, para toda a sobrecarga que nós temos. A promessa mais gloriosa que Jesus faz para aqueles que vão até Ele e entregam toda a sua angústia e toda a sua aflição é: eu vos aliviarei. Irmãos, é Ele que está dizendo. Nós cremos em Deus? Cremos em Jesus? Nós cremos que Ele não mente? Se nós cremos, nós sabemos que isso é real. E se Ele diz que se nós lançarmos as nossas dores, as nossas aflições sobre Ele, a nossa angústia, toda a sobrecarga que está sobre nós, e Ele vai nos aliviar, é porque Ele vai.
Eu sei que não é fácil, irmãos. Na teoria é muito fácil falar. Eu sei que no decorrer da vida, nas dificuldades do dia a dia, quando a aflição vem de fato bater na nossa porta, é difícil. Por isso, a fé. Se fosse fácil, não precisava de fé. Mas nós somos chamados a viver pela fé, crendo que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele disse, que nos aliviaria, que estaria conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Foi Ele que disse, irmãos. Não fui eu, não foi o pastor Zé, não foi o pastor Toninho. Foi Ele que disse. E Ele não mente. O descanso para a alma não é encontrado na religião organizada, nas tradições humanas. Não está na igreja em si. Não está nas disciplinas espirituais se elas estiverem desligadas de Cristo. Também não está nas filosofias modernas de autoajuda. Não está nas práticas de yoga, de meditação. Não está em nada disso. Essas coisas até podem trazer um certo conforto e alívio momentâneo, irmãos. Mas não conseguem tocar a raiz do problema humano, que é a separação de Deus por causa do pecado. Só Cristo pode nos religar a Deus. Só Ele. O verdadeiro descanso está somente em Jesus. Só Ele pode remover o peso do pecado. Só Ele pode curar a alma que está ferida. Só Ele pode dar o descanso verdadeiro, um descanso que vai durar e vai transformar as nossas vidas eternamente. Só Ele pode fazer, irmãos. Nós vivemos em um tempo, em uma geração sedenta por prazer, por realização. A nossa cultura exalta cada vez mais essa busca, pelo consumo, pela satisfação pessoal. Só que nunca entrega aquilo que promete. E mesmo aquelas pessoas que alcançam o sucesso, a fama, o dinheiro, em algum momento de suas vidas, vão perceber que falta o principal. Essa semana a nossa cidade está bem agitada, por conta de situações assim. Por conta da ganância humana, o desejo de ter, das posses, do engrandecimento, do enriquecimento a qualquer custo. Deus não está se preocupando com isso, irmãos. Não é isso que Deus quer. Não é para isso que Deus está guiando o seu povo. Essas coisas são consequências. Essas coisas virão por um propósito que Deus tem, se Ele tem. Mas não foi para isso que Ele nos criou, que Ele nos formou. Ele nos fez para viver para a honra e glória do nome dEle. E o nome dEle não pode ser envergonhado por quem nós somos e pelo que nós fazemos. Seja o que for, onde for, como for, nós devemos ser um reflexo de Cristo aqui. É possível ter todas essas coisas que este mundo oferece, irmãos, e mesmo assim estar perdido. Na verdade, na grande maioria das vezes, nós vemos pessoas que estão perdidas justamente porque focaram todo o seu tempo, toda a sua energia em alcançar coisas aqui. E se perderam. E chegam em um dado momento de sua vida, talvez acometido por uma doença, onde admitem que jogaram o seu tempo fora, correndo atrás do que era passageiro. A alma humana só encontra paz quando se rende aos pés
de Cristo. E por último, irmãos, o convite de Jesus é um convite à submissão. E é isso que sela a maior das parcerias. Jesus nos chama não apenas para um descanso, mas para uma caminhada com Ele. É uma vida de propósito, uma vida de discipulado, uma vida de leveza espiritual. Por que uma vida de propósito? Quando Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo, Ele está nos convidando para uma vida ativa, uma vida significativa. O jugo aqui, irmãos, não é sobre julgamento, tá? Não é julgo com L, é jugo só. O jugo era um instrumento de trabalho que era utilizado em 2 bois, em 2 animais, para que eles caminhassem juntos, lado a lado, para que um não fosse à frente do outro. Era utilizado para que eles andassem ali numa mesma toada, né, fazendo o trabalho ali, e para que eles não se separassem. Então não é um símbolo de opressão esse jugo, é um símbolo de direção, de parceria. O jugo de Cristo é um chamado à missão, à obediência, ao serviço. Nós não somos chamados, irmãos, à preguiça, ao isolamento, ao afastamento. Nós somos chamados a um trabalho em união. É uma vida com propósito, em que Jesus caminha ao nosso lado, compartilha a nossa carga, e aí Ele nos capacita para aquilo que Ele nos ordena. Esse jugo de Jesus representa também direção. Assim como o jugo ali vai guiando os bois para o caminho certo, Jesus nos conduz também em segurança, nos livrando dos atalhos enganosos deste mundo. Para além disso também, o jugo de Jesus é uma expressão de libertação da escravidão. O ser humano, irmãos, entenda isso. Quando nós batemos muito na tecla de um livre-arbítrio, entenda que o homem nunca será livre. Porque ou ele vive em obediência a Deus, ou ele está em pecado. Não há liberdade. Esse tipo de liberdade não há. Que liberdade é essa que te leva para o inferno, irmãos? Ou o ser humano está sobre o jugo destrutivo do pecado, ou sobre o jugo libertador de Cristo. O jugo do pecado, ele aprisiona, ele oprime, ele pesa, ele leva à morte. Mas o de Cristo guia as nossas vidas, traz liberdade, traz paz. Por que também uma vida de discipulado? Jesus, ele também nos convida a aprender com ele, né? Ele diz, aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração. Jesus não quer apenas entre aspas, né, nos salvar, mas Ele quer nos ensinar a viver também aqui. Jesus não nos impõe aqui um código rigoroso, rígido. Ele nos oferece, irmãos, o seu próprio coração como modelo de vida. Aprender com Jesus é conhecer o caminho da mansidão e da humildade. Irmãos, olha o que Jesus diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. As 2 principais características que Jesus declara ser: manso e humilde de coração. Sabe por que ele diz isso, irmãos? Porque ele sabe que a maior dificuldade do ser humano é ser manso e humilde de coração. Nós explodimos por pouca coisa. Basta que a nossa vontade não seja feita. Nós podemos até não explodir ali, né? Mas por dentro. E isso é um reflexo dessa falta de humildade do nosso espírito. Porque quando não fazem o que nós queremos, quando as coisas não saem da maneira como nós somos, o nosso ego ele é frustrado.
Porque nós deixamos de ser o centro daquela situação. Nós somos chamados a aprender com Jesus, sendo mansos e humildes de coração. Jesus não quer apenas nos salvar, Ele quer nos ensinar a viver, irmãos. Jesus, Ele é paciente com os fracos. Ele é compreensivo com aqueles que têm mais dificuldade de aprender. Ele revela toda a sua graça com aqueles que tropeçam no meio do caminho. Ele é manso, Ele não é opressor. Ele é humilde, Ele não é autoritário. E à medida que nós seguimos a Cristo, a sua graça vai nos transformando de dentro para fora. Nos resgata do pecado, assim como Ele fez com Davi, assim como Ele fez com Pedro, assim como Ele fez com Maria Madalena, com Zaqueu, com a mulher samaritana. Dessa mesma forma Ele continua fazendo hoje com aqueles que se dispõem a aprender com Ele. E aí Ele nos leva também a uma vida de leveza e alegria. Da mesma forma, irmãos, como os camponeses faziam ali os jugos, sob medida ali para os bois, Jesus, Ele nos oferece um jugo que se ajusta perfeitamente à nossa alma. É algo que não nos machuca, algo que não nos desgasta, algo que não nos destrói, irmãos. A vida com Cristo, ela é apropriada. A vida com Cristo, ela faz sentido. Inclusive, diante das circunstâncias contrárias. O jugo é suave, porque o amor é real. O fardo é leve, porque a graça é suficiente. Só que o grande segredo, irmãos, para que o fardo de fato fique leve, está na motivação. Nós não obedecemos por obrigação, nós obedecemos por amor. Como Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Quando nós entendemos, irmãos, a profundidade do amor de Jesus, a obediência deixa de ser um peso e se torna um prazer. Mesmo no meio das lutas, mesmo diante das dificuldades, nós encontramos descanso na alma, alívio diante da culpa. O mundo vai impor sobre nós fardos muito pesados. O diabo, ele nos escraviza, ele nos esgota. E a vida sem Cristo vai ser uma sucessão de frustrações. Só que a vida com Jesus revela a graça que continua ecoando para todos os que desejam encontrar sentido, direção e descanso para suas almas. Então, irmãos, o convite de Jesus vai muito além do chamado à salvação. É um convite para que nós vivamos uma vida em união diária com Ele, onde o fardo se torna leve, e o caminho, embora seja desafiador e difícil muitas vezes, o caminho seja um caminho que será possível de ser trilhado, porque Ele está ao nosso lado. A verdadeira paz, o verdadeiro descanso serão encontrados quando as nossas vidas estiverem de fato entregues a Cristo. Onde a obediência não é um peso, onde a obediência é um reflexo do amor que nós experimentamos, que nós recebemos a cada dia de Jesus. Se nós fizermos o exercício todos os dias de nos lembrarmos do que Jesus já fez por nós na cruz, do que Jesus faz por nós todos os dias, a obediência, irmãos, fica mais fácil. Se torna algo leve, prazeroso de ser feito. Amém?